Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bom? Estamos nós aqui mais um domingo, com a graça de Deus, para poder juntos estudarmos a palavra. E essa revista, como eu venho falando já, né? Eu disse no domingo passado e torno a repetir, tem sido um aprendizado muito bom, de verdade, sem falsa modéstia, sem demagogia. Tem sido uma bênção estudar essa lição. Antes da gente orar, antes da gente iniciar, quero compartilhar algo com os irmãos. Na semana passada eu confesso que fiquei triste, pois eu compartilhei o vídeo aqui no grupo, compartilhei o vídeo com alguns irmãos e não tive as respostas, né, das perguntas que eu fiz. Sei que domingo passado foi o Dia das Mães, sei que alguns irmãos certamente assistiram, né, alguns não no horário da escola, mas ao longo do dia ou durante a semana, até porque o vídeo fica disponível. Mas fiquei triste porque apesar de estar em casa, eu estou trabalhando, então eu dedico aí no meu sábado 2, 3 horas para poder estudar, pesquisar, gravar o vídeo, fazer o link. Então eu fiquei triste, admito, mas Deus conhece, né, o nosso coração, sabe a intenção do nosso coração. E sei que a palavra, muitas das vezes, ainda que não tenha, né, essa interação, esse retorno, mas onde a palavra ela é semeada, ela brota, porque isso é obra do Espírito Santo. Isso não vem de mim, não vem do pastor, não vem dos irmãos, é o Espírito Santo que faz. Mas fica aqui a minha palavra, espero que os irmãos, né, estejam assistindo, estejam aprendendo, porque o intuito aqui é ter, né, esses 45 minutos só uma vez na semana para poder trazer alimento espiritual aos irmãos. Sei que estamos em casa, estamos já, né, num estado de cansaço, de esgotamento psicológico, emocional, espiritual, mas assim como a gente trata do corpo, né, com o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, assim como a gente usa, né, remédios para poder ajudar nas doenças do corpo, assim como a gente assiste um filme, a gente conversa com amigos para poder ficar psicologicamente bem, emocionalmente, precisamos também tratar do nosso espírito, porque senão a gente não consegue suportar, como Paulo diz aqui mesmo em Efésios no capítulo 6. Então, não estou aqui para poder julgar os irmãos que não estão aprendendo, não estão estudando, porque eu sei que os irmãos também têm o seu momento diário, o seu devocional, mas eu falo aqui na Escola Bíblica Dominical. Peço que os irmãos tenham mais um pouquinho de apreço a esse tempo precioso, porque muita gente não pode, muita gente gostaria de ter esses 45 minutos e não tem oportunidade e não podem parar a estudar. Então que os irmãos usem, né, desse benefício, desse privilégio que Deus tem nos agraciado. Então hoje eu optei por não fazer perguntas, então se os irmãos que estudaram na semana passada ainda tiverem, né, a chance, né, ainda se quiserem ter a chance de responder, podem me chamar no privado e responder, porque ninguém respondeu. Então, quem não respondeu, corre lá, se quiser me responda, porque ainda está valendo. São 2 perguntas que eu fiz na semana passada. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma noite, Pai, de descanso, uma noite de paz. E agora, Pai, estamos aqui para poder estudar a Tua palavra, Pai. Abençoa nossas vidas. Abençoe, Pai, para que possamos estar com o nosso coração aberto, nossa mente, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Que a nossa palavra venha cair, Pai, e fazer, Senhor, brotar pelo Teu Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente, Pai. Obrigado por tudo. Nos dê, Pai, esses momentos abençoados na Tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lição número 7. Nossa, tá passando muito rápido. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa lição, ela fala muito de algumas lições anteriores, então vai nos fazer lembrar muito que nós já falamos. Inicialmente aqui, ó, o textuário diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Está lá em Efésios capítulo 2, no versículo 14. Eu quero fazer primeiro 2 comentários com os irmãos. O primeiro é o seguinte, eu até anotei aqui no começo, só que porque, como falei, eu vou esperar chegar até o final para ver se o autor vai usar essa referência. O autor aqui,
ele usa a referência de muros, não ele usa como analogia, né, de separação, não o véu do templo, mas sim os muros. E isso é muito legal. Confesso que ainda não tinha tido oportunidade de ter um estudo da EBD relacionado aos muros, mas sempre ao véu do templo. Então, antes de a gente entrar nos muros, vamos relembrar um pouquinho o véu do templo. O que era o véu do templo? O véu do templo era aquele véu que fazia a separação onde apenas o sumo sacerdote entrava para poder, né, pedir perdão, né, para sacrificar em prol do povo. E ali apenas o sumo sacerdote podia entrar. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, esse véu ele é rasgado, e isso representa o que? Ele está nos dando a oportunidade de ter acesso a Deus, né, de poder falar com Deus. Então, outrora, no Antigo Testamento, o povo não poderia falar com Deus. O povo ele falava com o sumo sacerdote, e era o sumo sacerdote que levava, né, esse pedido de perdão, de misericórdia até Deus através do ritual de sacrifício, de holocausto, e existia esse véu. Ninguém via o que acontecia ali dentro. Era entre o sumo sacerdote e Deus. Então, quando Jesus morre, ele rompe, né, ele tira, né, essa separação, e agora nós podemos falar com Deus. Como nós falamos aqui algumas lições atrás, não lembro qual específica, por isso que quando a gente ora em nome de Jesus, porque foi através de Jesus, né? Ele é o nosso mediador. Através do sacrifício dele na cruz do Calvário, nós hoje temos acesso a falar com Deus. Por isso sempre a gente ora. Lembra que a gente falou sobre os diferentes tipos de oração? Tem petição, ação de graça, agradecimento, clamor. Então é em nome de Jesus, porque foi através do sacrifício dele que hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade de falar com Deus. Então eu queria só trazer essa diferenciação, porque aqui o autor, o comentarista, não fala do véu, ele fala dos muros que estavam dentro, né, ali do templo, onde aconteciam os rituais de adoração. O outro eu vou falar um pouquinho mais à frente, o outro texto que eu trouxe. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então aqui, a morte de Jesus, ela não tem apenas um cunho espiritual, mas ela tem também algo... não tem um cunho espiritual, mas ela também tem algo social. Porque existia, né, como Paulo fala muito, aquela questão entre gentios e judeus, ainda tinha os gregos. Então quando Jesus morre, ele acaba com isso. Então agora aqui o autor fala, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E quando fala Deus e os homens, não é inimizade só entre Deus e homens, é entre Deus e os homens, e entre os homens e homens. Não existe mais essa separação, essa acepção de povos. A leitura diária está muito boa essa semana. Eu quero só comentar rapidamente. Na segunda-feira, diz assim, Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e o homem. Na terça, Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios, é o que eu acabei de falar. Na quarta, Cristo se fez carne, cumpriu a lei na sua integralidade. Vou falar um pouquinho lá na frente. O autor aqui, ele torna a falar o que eu disse na semana passada. Não é uma contradição. Jesus não veio para poder desfazer a lei em contradição com o que estava escrito. Ele veio para cumprir a lei. É diferente. Na quinta, Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas. Assim como ele não faz, nós também não devemos fazer. Na sexta, Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda a inimizade. Inimizade essa entre nós e Deus e entre nós e os nossos irmãos. E no sábado, o ministério da reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício de cruz. Apenas Jesus Cristo poderia fazer, né, o cumprimento desse ministério, chamado Ministério da Reconciliação. O objetivo geral, eu gostei muito do texto, achei um texto muito forte, muito pertinente para poder deixar passar batido. Diz assim, eu estou na página 47. Conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade
e entre dois povos criou um, a igreja. Então aqui é muito interessante, eu gostei muito dessa afirmação. Cristo ele pegou dois povos que outrora era inimigo, né, e fez um só, ele fez a igreja. Então existia judeus e gentios. Ele uniu esses dois povos através da cruz e dele fez a igreja. Isso é muito forte e muito real para poder a gente apenas deixar passar. Meus irmãos, os irmãos vão perceber que a gente está falando muito de leis, né? Muito da lei que foi cumprida, das leis que existiam. E eu trouxe para os irmãos um texto, é curtinho. Muito interessante. Como isso aqui é um tipo de assunto que a gente não vai falar num culto, não vai falar numa pregação, porque não é espaço. E aqui, como escola, numa escola bíblica, eu trouxe aqui um texto sobre a relação entre a Bíblia Sagrada e as leis, principalmente a nossa Constituição. Existe uma ligação direta entre a Bíblia e a Constituição Federal do Brasil de 1988. É somente aquele que nega a realidade ou a causalidade histórica não quer ou não consegue compreender esse fato. Sem a Bíblia não haveria Constituição de 88, tal como ela é, pois no preâmbulo consta que a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Então assim, ela foi feita, foi registrada, foi elaborada sob a proteção de Deus, foi idealizada sob a proteção de Deus. O Deus que é o Deus da Bíblia, o Deus com D maiúsculo, o Deus Jeová Jiré, o Yahvé, o Deus da provisão, o Deus que nós conhecemos, comumente chamado, né, por Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Deus de Jesus Cristo, dada a formação histórica do Brasil. Por que a formação histórica? A Bíblia, o país, como nós sabemos, foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral e toda a sua comitiva. E Pedro Álvares, ele era português. Lá em Portugal, eles eram muito influenciados, né? Eles eram regidos pela Igreja Católica em Roma. Então, existe, né, qual a palavra? Não é interferência, existe uma incidência muito grande, né? Eles foram, né? Isso foi, oh meu Deus, perdi a palavra agora. Influenciados. Existia uma influência muito grande da Igreja Católica, né, como religião em Portugal, e como foi Portugal que veio para o Brasil, então a gente entende que, dada a nossa formação histórica, realmente só pode ser o nosso Deus, que é citado aqui na Constituição. A ideia de constituir uma sociedade fraterna, evidentemente, decorre da mensagem de Jesus Cristo, dizendo que Deus é o nosso Pai e que somos irmãos, e daí o conceito sociedade fraterna. O mesmo vale para a dignidade da pessoa humana, ser fundamento da República, uma vez que dignidade decorre do fato de o homem ser filho de Deus e templo de seu espírito. Ideias também vinculadas imediatamente à mensagem evangélica, ao cristianismo, à construção do reino de Deus. Então, até a República, né? A ideia de República. Lembram? Proclamação da República, 15 de novembro, não esqueçam disso, de 1822, né? Então, isso aqui está vinculado também. A ideia de República está vinculada à ideia de reino de Deus. E o primeiro objetivo da República é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. É igualmente oriundo da proposta cristã no mundo, relativo ao segundo grande mandamento cristão: amar o próximo como a si mesmo, sendo o amor justo, livre e solidário. Eu quis trazer isso só para poder a gente ver, né, a importância das leis e a importância da Bíblia, que em algum momento elas se fundem, e a Bíblia foi, né, foi incentivadora e foi usada aí na elaboração das leis, de algumas delas, e a Constituição, né, que é o que rege as nossas leis. Então ela foi promulgada sobre a proteção de Deus. Isso que a gente aprenda a valorizar. Não foi Deus de outra religião, foi o nosso Deus. O Deus que a gente adora, o Deus que a gente crê, espera que um dia voltará juntamente, né, com a igreja para poder buscar, né, e lavar, limpar toda essa terra, nos dar uma nova percepção de vida, que é a vida eterna. Mas arrebatamento, Armagedon, Apocalipse, isso aí, se a gente entrar aqui, a gente não vai conseguir nem
conseguir iniciar. Hoje eu marquei coisa pra caramba. Espero que realmente dê tempo. Importante, acompanhe pela sua revista. Tô aí, ó. Página 48, interagindo com o professor. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele, somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Eu quis ler esse texto por um motivo específico. Esse finalzinho aqui, ó. Nele, somos instados motivados, incentivados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Como que eu posso oferecer algo que eu não tenho, né? Quando Pedro, né, está lá à porta formosa, ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, que é Jesus Cristo. Eu só posso servir como um propagador, como um proclamador do reino de Deus aqui na terra, se eu realmente viver essa verdade. Eu só posso falar de paz se eu vivo em paz. Eu só posso falar de amor se eu vivo o amor. Porque sentimentos não são apenas palavras, mas são atitudes. E quando a gente fala de algumas características relacionadas à mudança de vida, como está lá em Gálatas 5:22, você só vai produzir isso se você mudar de vida, que é o fruto do Espírito. Então, para você propagar o ministério da reconciliação consumado por Cristo no Calvário, você tem que viver isso ao ponto de que as pessoas vejam isso em você. E não apenas falar, cantar, pregar, mas tem que viver, vivenciar, exemplificar com a tua vida. Amém? Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Está lá no capítulo 2, no verso 13. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, na lição 6, o autor aqui ele fala sobre o estado caótico que estava a humanidade. Aí houve uma grande mudança, que foi através do sacrifício de Jesus. E aqui a gente vai ver aqui os desdobramentos, né, como se deu essa mudança tão especial e tão significativa ao ponto de realmente mudar o rumo da história e a vida da humanidade. 1. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. O que acontecia? Cada um tinha a sua verdade. Eles tinham a sua razão, então, para poder não entrar, né, em um consenso, para um não ceder, para o outro, eles acabavam entrando, né, em uma inimizade. Qualquer semelhança dentro de um relacionamento é mera coincidência, né? Eu gosto de arroz por cima do feijão, mas a esposa gosta de feijão por baixo do arroz. Aí isso cria uma inimizade, porque a esposa acha que o dela está certo, mas aí o esposo acha que não, o dele está certo e que a esposa tem que ceder. Enquanto não houver, né, uma reconciliação e um entender que não é dono da verdade e o outro também houver um consenso, essa inimizade não vai acabar. Aqui, esse elo foi Jesus, né? Quando ele morreu e ressuscitou, ele mostrou que não existiam dois povos, existia um, a igreja. E aqui, né, puxando aqui para o dia a dia, para a nossa rotina, a gente tem que aprender a ceder, aprender a olhar com olhos de paz, aprender a conviver uns com os outros. Eu trouxe aqui família, não sei nem porque o Espírito Santo soprou aqui agora para falar sobre a família, mas isso vale para irmãos dentro da igreja, duas regentes, uma quer cantar Elaine Martins, outra quer cantar Elaine de Jesus. Por que não pode colocar os dois? Ou por que uma não fala, não, amada? Amém. Eu também gosto da Elaine de Jesus, então depois a gente canta a Elaine Martins, vamos esperar, mas não, fica bicuda, já não quer tomar ceia, já não quer participar do evento, sai do ensaio falando mal, começa a fofoca, disse-me disse, abre a porta, o diabo entra e faz tudo aquilo que a gente já conhece. Mas aqui não é pregação, pregação é
foi, né, ontem à noite no trabalho dos jovens, quando eu estou gravando agora no sábado, é quase 5 horas, daqui a pouquinho às 7 tem a mensagem aí no grupo dos jovens. Mas vamos lá. Então a gente falou aqui sobre eles acharem que tem razão. Um exemplo também muito prático que a gente já falou aqui há umas 3 lições sobre Armínio e Calvino. Uns acham que são predestinados, outros acham que não. Um acha que é predestinado por Cristo, outro acha que é por meio das obras. Tem certo, tem errado? Não sei. Os dois usam respaldo bíblico. Isso interfere na sua salvação? Não. O que importa é você estar em comunhão com Deus. Agora, linhas teológicas são conhecimento. Então, não tem certo, não tem errado. Tem que a gente precisa obedecer, a palavra. Andar segundo a palavra para poder termos acesso ao Pai e poder herdar a vida eterna. Agora, efetivamente, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Isso, na estrutura do templo. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Olha que ponto chegava esse fanatismo religioso. Você vê que existia o muro. Entre o santuário e o átrio havia um muro de pedra. Então os estrangeiros não poderiam acessar. Quando Paulo deixou que um grego acessasse esse compartimento, Paulo foi preso. Agora vocês imaginam que isso não pode causar na vida das pessoas por conta de fanatismo religioso, achar que é o dono da verdade. 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Está lá no versículo 14 do capítulo 2. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Foi aquilo que eu estava falando inicialmente, quando eu dei a diferença sobre o véu e sobre a parede. 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. O que é a lei mosaica? As leis dadas por Deus a Moisés. A lei moral, cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Isso é importante. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dia de festa, lua nova e sábados. Então, tudo aquilo que era cerimonial estava aqui, dentro da lei. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então eles se sentiam especiais, porque eles tinham uma lei própria para eles. Só que isso era uma coisa para os fazer bem, para que eles não se desviassem do que Deus tinha para eles. Só que eles começavam a tratar os gentios com hostilidade, com diferença e com preconceito. 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Está lá em Mateus 5,17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus, em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Essa inimizade, tanto para com Deus dos homens, como para dos homens entre os homens. Que fique claro essa revogação. Vamos para o 2. Antes disso, vamos lá no subsídio didático.
Ó, página 49. Não sei como eu estou enxergando, porque ficou bem clarinho. Olha só, aqui o comentarista ele pede, né, uma introdução muito legal, falando sobre muros, sobre o peso, né, e quão ruim é a presença de muros na vida das pessoas. Aqui ele cita o exemplo lá da Coreia, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Existe, né, o muro entre elas. Já foi uma Coreia apenas, né? Era um país e atualmente são dois países. Eles são, né, inclusive, politicamente inimigos. Um é comunista, outro é socialista. Então, assim, isso tudo porque iniciou com o muro. Tem também, né, muito famoso o Muro de Berlim, que era dentro da Alemanha. Foi durante a Guerra Fria, se eu não me engano. Acho que a sala de história eu faltei. Foi durante... Minto, isso foi dentro da Segunda Guerra Mundial e foi derrubado em 89, que ele foi derrubado e foi um marco. Tem, né, isso tá no livro de história, tem vídeos e tal, e dizem que foi assim, num dia normal, não foi avisado. Exemplo, eu trabalho em Manilha, a minha mãe e Antônio estão aqui no Engenho Velho. Se fosse o caso, que não é, se Manilha fosse fora, né, ao município de Itaboraí, ou melhor, Três Pontes, quando esse muro aconteceu, eu saí para trabalhar, tô lá, e de repente os soldados ergueram esse muro no meio do dia, e eu não posso mais voltar. Agora eu vivo numa Itaboraí oriental e existe aqui a Itaboraí ocidental. Eu não posso mais voltar, não existe essa condição. Eu tenho que refazer minha vida do lado de lá. E foi assim. Então, imaginem o transtorno que causou na vida das pessoas, psicologicamente, espiritualmente. Foram famílias separadas, famílias que perderam, né, o contato, não tinha essa facilidade hoje em dia do vídeo, das ligações, da internet. Então foi algo muito ruim na vida das pessoas. Não diferente era essa separação que a princípio era para poder ser como algo benéfico, mas os judeus e os gentios acabaram entrando num atrito aí, numa inimizade desnecessária. Isso, né, que o autor traz aqui. 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Já num ali, ó, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Está lá em Gálatas 5:22. Paz também é um dos gominhos do fruto do Espírito. E interessante é que esse muro ele só caiu na Alemanha, né, em Berlim, quando realmente houve paz. Por isso essa qualidade aqui, esse conceito de paz faz tanto sentido, né? O fim de um conflito, um estado de qualidade. Depois, se os irmãos olharem, tem aqui, ó, algumas referências, ó. Ele vai falando, ó, boas relações, Atos 24, 2 e 3. Fim de um conflito, Lucas 14, 32. Estado de qualidade, 1º livro dos Reis 4, 24. Isso é bem legal. Então, isso é o conceito bíblico de paz. 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. E essa paz repousa na igreja, entre o crente em Deus e entre judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Então, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você precisa ter paz com Deus e paz com seus irmãos, porque Ele é a própria paz. Ele trouxe paz e Ele é a própria paz. 3. A nova humanidade formada pela paz. Quando, né, Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 15, em si mesmo, dos dois, o novo homem fazendo a paz. Ele, né, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja. Não que tenha nascido uma nova raça, de forma alguma. Nós somos os mesmos seres humanos criados por Deus lá no Éden, em Adão e Eva. Mas aqui, quando ele fala uma nova humanidade, é um novo povo, né? O povo agora é a igreja.
onde não há incircuncisão nem circuncisão, como nós aprendemos na semana passada. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Irmãos, é uma coisa muito triste, muito deprimente, que acontece muito nos dias atuais, é a questão do preconceito, né? O preconceito racial. E isso é muito errado diante de Deus. Se você, servo de Deus, que lê a Bíblia, que fala com Deus, que serve a Deus, por algum motivo você já viveu isso sendo feito, né, praticado, repensa isso, porque isso não é de Deus. Deus, ele não se alegra, né, dessa acepção, porque uma das maiores, se não a maior mensagem de Cristo foi a união entre os povos, né? Naquela época entre judeus, gentios, gregos, mas que isso se estendeu aos nossos dias. Então, se você é branco, se você é magro, se você é gordo, se você é negro, se você é rico, pobre, se você tem alguma dificuldade de fala, se você gagueja, se você tem um tique, se você manca, se você tem um dedo a mais, um dedo a menos, tem uma verruga no rosto, se você tem qualquer coisa que te faça sentir mal, não deixe que as outras pessoas tirem, né, a sua paz, que te incidam algo ruim, algo pejorativo. Ore a Deus para que Ele cure as tuas emoções, cure o teu coração. Isso para quem já sofreu. E para quem pratica, pare com isso em nome de Jesus, porque isso não é de Deus, isso faz mal, e isso é uma das coisas que Deus ensinou a nós a fazermos diferente, é abraçar, é acolher, é unir, juntar, e não fazer acepção. Isso é muito triste. E aqui, né, o autor fala sobre acepção de pessoa, etnia, né, que é a raça, e classe social. Isso não existe, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, o autor fala, né, sobre paz. Ele fala assim, ocorre, isso achei muito legal, ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, exceto na primeira epístola, né, de João. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizade, as relações harmonizadas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho, sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente. Esse texto foi extraído, né, do dicionário Vini, da CPAD. Muito bom. E o autor aos Hebreus fala, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se porventura você não tem vivido em paz, viva, pratique a paz, busque a paz, exerça a paz, seja um apaziguador, seja uma pessoa conciliadora, não seja conhecido como aquele que é encrenqueiro, aquele que arruma, né, história, ou como dizia minha avó Ruth, aquele que arruma astúcia. Não, seja aquele que ajude a resolver, que ajude, né, a trazer a paz. É tão bom, né, quando a gente é reconhecido por uma pessoa de paz, uma pessoa, né, que consegue ajudar na resolução de um conflito. Triste é quando fala assim, não fala de Marcos não. Se isso chegar para Marcos, ele vai tacar lenha na fogueira, vai arrumar uma encrenca, isso é muito ruim. Então nós, como filhos de Deus, nós devemos ser apaziguadores. Nós devemos frutificar, né, pelo fruto do Espírito também com a paz, para que possamos sermos proclamadores. Volto a trazer lá, Pedro falando, né, que nós somos uma nação santa, um povo adquirido, sacerdócio real, para trazer das trevas, anunciar, né, a palavra para aqueles que estão nas trevas, igual um dia também nós já estivemos. Marlon, você é chato, toda semana você fala isso. Vou falar porque é um texto muito importante, é um texto que faz muito sentido na mudança de vida, e quando a gente para e pensa em quem nós éramos e quem nós somos. Então, que a gente possa viver em paz, porque é bíblico, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você não vive em paz, se você faz questão de arrumar encrenca com tudo, irmãos, entenda, a gente é crente, a gente não é bobo. O pastor que está nos assistindo, ele não vai me deixar mentir. Certa feita, nós fomos ao shopping, né, juntamente com os jovens, e fomos a
a uma lanchonete, a um fast food. Quando nós chegamos para comprar os lanches, estávamos com o aplicativo e a atendente falou que aquela promoção havia acabado. E eu falei, tá, mas está aqui a gente está disponível, esse aplicativo ele é online, ele é atualizado em tempo real. Ela, mas já acabou, eu não posso mais fazer nesse preço. Eu falei, poxa, mas isso é um direito que me assiste, né? Existe um direito na lei, né, no Código do Consumidor, né, que me dá respaldo para poder eu pagar o valor que está aqui. Não tem nenhuma informação de validade, de tempo. E se porventura acabou, era para estar informando aqui. A menina falou que não ia fazer. Falei, então, mas a lei me dá respaldo para isso. Muito educado. O crente que ele vai atrás dos seus direitos, a primeira coisa que ele tem que levar como obrigação é a educação. Então, com toda a educação, o pastor estava do meu lado, ouvindo, assistindo, e a gente conversou, falei com ela, ela falou, então, ok, eu vou fazer. E estávamos num grupo de quase 15 jovens, e ela fez, né? Ela fez pelo valor que estava no aplicativo, porque era o meu direito como consumidor. Então, nós temos direitos e deveres, né? Então, mas antes de eu pedir o meu direito, eu tenho que estar no meu dever. Então, assim, ali o meu dever como cliente, como cidadão, era ter educação, era mostrar para ela o que estava acontecendo. Tem gente que já chega gritando, esbravejando, eu quero ver quem é que vai fazer eu pagar esse valor, subindo na bancada, gritando, xingando. Desse jeito eu não sou nem cidadão, direito e nem servo de Deus. Então o crente, ele pode sim requerer os seus direitos, mas não esquecendo que um dos seus deveres é ser educado, é ser gentil e, acima de tudo, né, não perder a sua conduta, a sua marca de filho de Deus, de servo, de cidadão do reino dos céus. Amém? Vamos lá para a página 51, estamos quase acabando. 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Falamos isso já inicialmente. 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Irmãos, eu não consigo imaginar, mensurar a dor que o nosso Jesus sofreu ao ser crucificado. Aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sempre passa, né? A gente sempre assiste, eu já até passei para os jovens, já passei na igreja. Quando eu assisto aquilo ali, eu admito que eu me sinto mal, eu sinto dor, eu me sinto pequeno diante de todo o sofrimento de Jesus. E olha que eu estou falando de uma encenação, ele não sentiu dor. Aquele sangue cinematográfico, aquela cruz não tinha um peso real da cruz, aquele açoite não foi verdadeiro e aquela morte não foi real. E a gente está falando de um Jesus que não tinha pecado, um Jesus puro, Filho de Deus, o único Filho de Deus. Então, e apesar disso, né, ele se entregou por amor à minha e à sua vida. Então, ele se fez maldição por amor a nós. Olha que amor. Isso é um amor incondicional. É aquele amor que está lá em João, capítulo 3, no verso 16. 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e entre os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Tem um texto em Isaías, eu não marquei, mas me lembrei agora dele aqui. Quem sabe procura ao vivo. Eu não tava marcado não, irmão. Eu estou abrindo agora, eu estou em Isaías 43, mas na verdade eu quero Isaías 52.
Eu já preguei nesse texto num culto de missões. É um texto que eu gosto muito. Diz assim, ó, Isaías 52, do versículo 7, diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então aqui ele fala, né? Quão formosos são os pés, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que proclamam a paz. Isaías 52, 7. Irmãos, que alegria é a gente ser um proclamador de boas novas, né? Eu, essa semana, passei até uma situação triste, né? Seria engraçado se não fosse triste. Como eu falei com os irmãos, a mãe da minha amiga Daiane faleceu há 2 semanas e eu que dei a notícia, né, aos nossos amigos de trabalho. Ela não estava em condições. Aí eu falei com uma amiga. Aí essa semana chamei essa amiga. Ela falou: ai, Marcos, quando eu vi aqui a sua mensagem eu fiquei até assustada, porque a última mensagem não foi boa. Então o coração até acelerou. Então por quê? Ela já associou, né, aquela mensagem a uma coisa ruim. E isso é chato, é o mal necessário. Mas é tão bom quando nós somos referências, né, de notícias boas. Imagina só, a pessoa olhar e falar: nossa, que alegria, né? Eu estou abrindo aqui o Face, eu estou vendo aqui o pastor Aldemir falando. Sei que ele vai dar uma mensagem de paz, uma mensagem, né, de amor, de libertação, de cura. Olha aqui, presbítero Paulo Ferrari, presbítero Moisés, presbítero Claudinei, presbítero Joaci, presbítero Marlos, presbítero Antônio, pastor Adriano, pastor Giovanni, presbítero Claudeni, missionária Carol. São pessoas que estarão ali, presbítero João, Jordão, Frankson, levando, né, uma palavra de paz, uma palavra de amor de Jesus. Então, Deus, ele se alegra quando nós somos esses proclamadores que levam a sua palavra, a palavra de paz, de amor e de arrependimento, né, de reconciliação de Deus para com os homens. 3, quase fechando, reconciliados na cruz em um novo corpo. Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Quando fala corpo, está falando de o mesmo povo. As 2 inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, no único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Quando ele fala aqui 2 inimizades, uma inimizade vertical e horizontal. A inimizade vertical era a inimizade entre o homem e Deus por causa do pecado. E a vertical era entre os povos, entre os judeus e gentios. Então, né, aqui ele fala que foram desfeitas as 2 inimizades quando Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. A ira, né, de Deus que iria se abater em nós por conta do pecado, ela foi cravada na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por amor a nós. Meus irmãos, para fechar, e falta 1 minutinho e meio, conclusão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. E para a gente fechar, eu rabisquei aqui, né, que como aqui o autor fala, né, muito bem, a partir dela formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós, a Igreja, somos o corpo. Tenha orgulho de ser igreja, tenha orgulho de ser povo de Deus, tenha orgulho de fazer parte do corpo de Cristo, tenha orgulho pessoalmente nas redes sociais, nas suas amizades, tenha tanto orgulho quanto você tem de torcer pelo time campeão, tenha orgulho de ser corpo de Cristo, assim como você tem de ser filho da sua mãe, filho do seu pai, de ter amigos, de tirar 10 numa prova, de ter um emprego bom, de ter um carro, né, arrumadinho, um carro bom, um carro que anda, de ter uma casa limpinha, uma casa própria,
Tem orgulho. Isso tudo, estou falando, são coisas que ficam aqui. São coisas materiais, são coisas desse plano. Mas tem orgulho de ser parte do povo de Deus. Tem orgulho de ser parte da igreja. Tem orgulho de ser a igreja. E seja a igreja. Não apenas dentro de 4 paredes, mas seja a igreja em qualquer lugar. Nesse momento, a igreja não parou. A igreja, ela veio para dentro de casa, né? A igreja, ela está em cada um de nós, onde nós estamos sendo parte do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, tenha orgulho de ser igreja. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Estudem, por favor. Respondam a pergunta do vídeo anterior. Comentem, interajam, porque eu fiz com carinho, fiz com amor e tenho certeza que você vai sair edificado nesse domingo. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.